Ora, vamos falar aqui que problemas intratáveis o livro de Mormon enfrenta. O Dr. Og Nibley de Brigham Young University e alguns mormons consideram como um dos maiores eruditos da Igreja declara o livro de Mormon pode e deve ser examinado. Ele convida à crítica. O 10º presidente Joseph Fielding Smith pensa que a evidência interna e externa a favor dele é esmagadora. Entretanto, a única evidência esmagadora é negativa. Primeiro, embora a Igreja negue, há pouca dúvida de que, segundo as alegações de Smith, o livro Mormon foi trazido por meios ocultos. Smith colocou uma pedra de evidente mágica em um chapéu e depois escondeu o rosto dele para excluir a luz. Em seguida, palavras em egípcio reformulado, não se conhece tal língua, apareceram magicamente com a sua tradução e Smith passou a uma escriba que escreveu. Uma das muitas esposas de Smith, Emma Smith, confessa ao escrever para seu pai frequentemente escrevia dia após dia, ele sentado com a face oculta no chapéu, com a pedra dentro dele e deitando hora após hora. Além disso, o próprio conteúdo do livro Mormon torna ainda impossível aceitá-lo como uma revelação divina. O livro Mormon afirma ser uma tradução de escritos antigos em placas de ouro. Essas placas foram supostamente escritas há pelo menos 1400 anos e detalham a história dos nefitas, judeus 600 a.C., 421 depois de Cristo, mas é virtualmente impossível que registros escritos 1400 anos antes da época de Joseph Smith pudessem detalhar assuntos específicos na área social, política e religiosa pertinentes à América do século XIX. Numa obra erudita que levou à sua excomunhão da Igreja Mormon, No Man Know My Story, The Life de Joseph Smith, homem algum conhece a minha história, a vida de Joseph Smith. Frau Brodler discute as razões que indicam uma origem do século XIX para o livro de Mormon. De maneira similar, uma das primeiras resenhas do livro Mormon comenta: esse profeta Smith, através dos seus óculos de pedra, escreveu nas placas de Nefi seu livro de Mormon todo o erro e toda a verdade, e quase toda a verdade discutida em Nova Iorque nos últimos 10 anos. Porque registros de 1400 a 2400 anos irão tratar de polémicas teológicas e políticas distintamente ao século XIX. Isso é certamente integrante, a não ser que naturalmente não tivesse 1400 a 2400 anos de idade. Tem mesmo o conhecido historiador Mormon B.H. Roberts confessou que só José Smith poderia ter produzido o livro de Mormon. O conteúdo do livro de Mormon apresenta, porém, outras dificuldades. Por exemplo, há onde muitos plágios claramente demonstráveis. O material foi extraído da obra de Ethan Smith via of the Hebrews, a visão dos Hebreus, 1823, a qual José Smith teve acesso, assim como a Bíblia King James, versão do rei Tiago. Cerca de 27 mil palavras da Bíblia King James são encontradas no livro de Mormon. Mas se o livro de Mormon foi escrito inicialmente em 600 a.C., a 421 d.C., como poderia conter citações tão extensas da Bíblia King James que não se teria escrita senão 1200 a 2000 anos mais tarde. Os Tanner registaram uns 400 versículos das partes dos versículos do Novo Testamento citados no livro de Mormon em seu livro The Case Against Mormonism, a questão contra o mormonismo. O livro de Mormon chega até conter erros de tradução da Bíblia King James. Por exemplo, em 2 Nefi 14.5, Isaías 4.5, a tradução correta do hebraico Shupai é pavilhão e não em defesa. Em Nefi 2.15.25, Isaías 5.25, a tradução correta do hebraico Shushai é recusa e não rasgado. Outro problema do livro Mormon é a arqueologia. Um dos principais embaraços da Igreja Mormon, os missionários Mormon continuam afirmando que a ciência arqueológica subestima o livro Mormon, mas se considerarmos a suposta cidade, os seus animais, tecidos, materiais, metais, guerras, instrumentos de guerra, raios, palácios ou colheitas, toda a evidência indica a sua não existência. O etnólogo Gordon Fraser comenta-se que os mormons vêm tentando há anos estabelecer alguma evidência para confirmar a presença da Igreja Mormon na América. Não existe ainda, no entretanto, a mínima evidência, seja na filosofia religiosa dos escritos antigos ou da presença de fatos que leva a tal crença. Para mostrar quão embaraçosa é esta situação, considero que os missionários mormons alegam frequentemente que o livro Mormon tem sido utilizado como guia arqueológico pela Smith-Shotsen Institution ou por outras organizações profissionais. Na verdade, a Smith-Shotsen Institution recebeu tantos pedidos de informação com relação a este assunto que passou a responder com uma carta padrão negando o facto. Primeiro define os muitos pontos que apresenta a sua rejeição das alegações mormons. A Smith-Shotsen Institution jamais usou o livro de Mormon como guia científico. Os arqueólogos desta instituição não suponham que haja qualquer conexão entre a arqueologia do Novo Testamento, do Novo Mundo e o assunto abordado no livro. Além disso, o seu departamento de etnologia americana afirma não existe qualquer evidência de terem havido migrações de Israel para a América e também nenhuma evidência de que os índios pré-colombianos tivessem qualquer conhecimento do cristianismo ou da Bíblia. Tem mesmo a prestigiosa National Geographic
National Geographic Sociedade negou rotundamente as afirmações dos missionários mormons. Com relação às cidades mencionadas no Book of Mormon, o livro de Mormon, nem os representantes da National Geographic Society, nem os arqueólogos associados a qualquer instituição de igual prestígio jamais usaram o livro de Mormon para localizar ruínas históricas na América Central ou em qualquer outra região. Em outras palavras, jamais foram localizadas as cidades mencionadas no livro de Mormon. Nenhum personagem, lugar ou nação ou nome foi encontrado nenhum artefato de escultura, inscrição, placa de ouro do livro de Mormon e nada que demonstre que o livro de Mormon seja outra coisa além de um mito ou invenção ou jamais encontrado. Em contraste, a evidência arqueológica a favor da Bíblia é tão convincente que até mesmo o antigo cético como o grande arqueólogo Sir William Ramsay se converteu à fé cristã. Porém, a evidência arqueológica contra o livro de Mormon é tão esmagadora que o prominente arqueólogo mormon Thomas Seward Ferguson abandonou a igreja mormon e repudiou o seu profeta. Em conclusão, quem quiser pode provar que o livro de Mormon não tem condições de ser divinamente inspirado. Seu método oculto de tradução, plágio, inconsistências internas, refutação arqueológica e muitos outros problemas revelam que a igreja mormon erra seriamente ao afirmar o contrário. As escrituras mormons são realmente a palavra de Deus, caso sejam porque a igreja fez mudanças significativas nas mesmas, porque elas contêm erros demonstráveis e contradições irrefutáveis. A igreja mormon afirma que o livro de Mormon, The Pearl of the Great Praise, Pearl de grande valor, doutrina de convênios, escrituras autênticas inspiradas por Deus, mas isso não pode ser verdade. O Stern reprimiu a edição original de 1830 do livro de Mormon, notando no texto mudanças significativas mais de 3.000 pequenas alterações. Mas até mesmo a única pequena mudança incomparativa com o método legalmente usado para a tradução, ou seja, o poder de Deus ao traduzir o livro de Mormon, o poder de Deus foi aparentemente limitado. Por exemplo, a edição de 1830 de Mósias 21-28 se refere ao rei Benjamim, enquanto as versões modernas dizem o rei Mósias. De acordo com a cronologia do livro de Mormon, Benjamim não era mais rei na época, tinha morrido. Mósias 6.3.7.1, de modo que o nome inspirado foi substituído por rei Mósias a fim de ocultar um erro óbvio. Da mesma forma, graves erros doutrinários foram corrigidos, por exemplo, em Nefi 11.18, edição de 1830, em cena e viagem, que vês agora é a mãe de Deus. A Virgem que vês agora é a mãe de Deus, segundo a carne. Todavia, desde que Maria não podia ser mãe da divindade terrena, Elohim, as edições modernas registraram mãe do Filho de Deus em lugar de mãe de Deus. Temos apenas duas alternativas. Ou Smith copiou os supostamente encontrados nas placas de ouro. Ou o livro de Mormon não é uma tradução perfeita pelo poder de Deus, como afirma o mormonismo. De qualquer forma, o livro de Mormon não é confiável. A escritura Mormon, Doutrina de Convênios, Doutrina e Convênios, apresenta problemas mais graves. A edição original do livro foi chamada Book of Commandments, o livro dos mandamentos. Publicado em 1833, este livro supostamente continha revelações diretas, palavra por palavra de Deus para Joseph Smith, mas em 1835 foi feita a nova edição do livro de mandamentos sob o título Doutrina and Covenants. Doutrina e Convênios, que apareceu literalmente com milhares de mudanças de revelações anteriores a Deus. Existem pelo menos 65.000 mudanças entre o livro de mandamentos e a Doutrina e Convênios. Joseph Smith havia aparentemente mudado de ideia sobre o que era ou não a palavra de Deus. Entretanto, a Igreja Mormon frequentemente que o livro de Mormon, Doutrina e Convênios nunca foram alterados. A palavra de Deus não foi então supostamente adulterada, mas a evidência está ali para qualquer Mormon ver. Todos os leitores interessados podem examinar a questão por si mesmos, comparando as versões modernas com as primeiras edições do livro de Mormon e Doutrina e Convênios. Como encontrado Joseph Smith Beacons, diz o Ark Joseph Smith, conheça a sua obra, volumes 1 e volume 2. Cópias, fotos e táticas autenticadas. O primeiro escritor inspirado da Igreja Mormon é The Pearl of the Great Praise. Pearl de grande valor. A Igreja também afirma que esse livro não sofreu alterações. Todavia, milhares de palavras foram removidas literalmente e centenas acrescentadas. O texto dos Exchange, The Pearl of the Great Praise, Pearl de grande valor, foto reprint of the original de 1851, edição Pearl Great of Praise, The Changemaker, de mudanças da Pearl Grande Valor, recompreensão fotográfica da original da edição 1851 da Pearl Grande Valor, com todas as mudanças anotadas. Prova isso sem que reste qualquer dúvida. Além disso, foi recentemente provado que o livro de Abraão, uma parte do Pearl of Great Prince, é uma falsificação. Ela não passa de uma cópia de um livro pagão, o Book of Brinkings. O livro dos sopros dos egípcios, uma extensão do livro ocultista Book of the Dead, o livro dos mortos dos egípcios relativo às supostas viagens da alma após a morte. A Igreja Mormon se recusa a reconhecer sua invenção, porque isso seria uma confissão de que não é possível confiar em Joseph Smith, um ponto mais vital de todos. Na sua suposta capacidade de revelar a palavra de Deus, Smith afirmou ter traduzido tanto o livro de Abraão como o livro de Mormon sob o poder de Deus. Mas se o livro de Abraão mostra ser uma falsificação comprovada simplesmente de um texto pagão, com uma tradução inteiramente falsa, como pode qualquer Mormon saber que o livro de Mormon não foi fabricado da mesma forma? O livro de Mormon, Doutrina e Convênios, para grande valor, são
Palavra de Deus para os módulos de todavia, eles foram alterados em centenas ou até milhares de pontos, correções, adições, remoções, tudo feito sem qualquer indicação do reconhecimento tais atos.